Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 8. Se Deus permitir, vamos estudar até o final do capítulo nessa noite. Peço que você deixe sua Bíblia aberta e vá conferindo o estudo do texto. Antes de fazermos a leitura, eu queria te convidar a pensar sobre quais são ou qual é a pessoa ou quais são as pessoas que mais te influenciam. Tente lembrar daquelas pessoas a quem você dá mais ouvidos, que você valoriza a opinião, que você busca conselho, que você permite que seja influência na sua vida. Talvez esteja vindo à sua mente os seus pais, talvez você está pensando em irmãos de sangue, pode ser um amigo, podem ser os colegas de trabalho, talvez algum professor que você teve e que até hoje ainda te influencia muito. Talvez é o seu pastor, pode ser um líder da igreja, talvez um irmão na fé. Mesmo que nós não façamos isso intencionalmente, você há de concordar que todos nós temos influências, sim ou não? Pessoas a quem nós ouvimos, pessoas a quem nós seguimos, mesmo que sem perceber. Você sabe quem são as suas influências? Mas o principal, que tipo de influência, que tipo de impacto essas pessoas geram na sua vida? Segundo o autor de Provérbios, nesse trecho que nós vamos estudar hoje, só há dois tipos de influência que nós podemos ter. Ou nós estamos dando ouvidos a uma dessas influências ou a outra. Não dá para ouvir as duas influências. E nós vamos tentar descobrir quem são elas. Mas antes de nos aprofundarmos nesses versículos e percebermos os dois tipos de influências que podemos ter, é preciso que a gente lembre de onde esses versículos vieram e para que eles serviam. Então, se você veio semana passada, você vai se lembrar de que a maioria do que está escrito nesse livro foi dito e foi registrado por Salomão. E nós temos aqui um resumo daquilo que Salomão ensinou aos seus filhos. Especialmente o Roboão, que era o herdeiro ao trono em Israel. Com o passar dos anos, algumas palavras de outros sábios também foram compiladas e unidas a esse livro. E esse livro, depois de Salomão, passou a ser utilizado pelos pais de forma geral, para que esses pais treinassem os seus filhos jovens, mesmo que eles não fossem um dia se tornar reis ou rainhas, mas para que treinassem esses filhos a fim de que eles se tornassem sábios, maduros na vida adulta. E o que esses jovens iriam ouvir ao longo desse treinamento? Logo de cara a gente descobre que tipo de exemplo eles deveriam seguir e quais os exemplos que eles não deveriam seguir. Portanto, quais diferentes influências nós podemos ter nessa vida e qual destas duas influências nós deveríamos seguir? Então hoje o sermão vai ser dividido em duas partes. A primeira é o primeiro tipo de influência que nós podemos ter, a segunda parte é o segundo tipo de influência que nós podemos ter. Primeiro tipo de influência é a má companhia. E a má companhia é descrita pelos versículos 8 até 19 como os pecadores. Primeiro tipo de influência que podemos ter são os pecadores, são má companhia. Acompanhe comigo a leitura do versículo 8 até o versículo 19 de Provérbios capítulo 1. Meu filho, ouça o ensino de seu pai, e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam: venham conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém, vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo, vamos engoli-los vivos como o mundo dos mortos e inteiros como os que descem ao abismo. Acharemos
todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos, junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Meu filho, não se ponha a caminho com eles, fique com os seus pés longe das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando, mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Este é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Estamos diante de um discurso familiar, doméstico, muito comum em muitos lares, talvez você já está se identificando aí. Nesse discurso nós temos um pai, temos uma mãe e temos um filho. E o que esses pais estão fazendo nesse texto? Eles estão chamando o seu filho a dar ouvidos a eles. Se o seu filho os atender, ele vai ser recompensado. O próprio ensinamento que eles estão passando para ele, no futuro, serão como uma joia preciosa. Essa é a recompensa para ele. E que ensinamento é esse que os pais estão dando? A partir do versículo 10, especialmente, nós vemos. É que o seu filho não se permita ser seduzido ou conquistado pelas palavras doces, porém enganosas, dos pecadores. Mas que tipo de conversa é essa? Que tipo de conversa é a que o filho não deveria ouvir? Trata-se de um convite que vem acompanhado de uma promessa. Perceba, o convite está nos versículos 11 e 12. O convite desses pecadores é que este filho pratique o mal. O texto diz que eles andam em bando e eles querem maltratar inocentes, e nesse desejo eles estão dispostos até mesmo a usar de violência, a tal ponto de matar pessoas por simples diversão. Eles convidam a praticar o mal. Mas em segundo lugar, eles oferecem uma promessa, versículos 13 e 14. E a promessa deles é lucro sem esforço. Perceba o que diz o texto. Eles dizem que a recompensa de segui-los será que eles vão ficar com os bens daquelas pessoas a quem eles vão atacar. E aqui a gente pode considerar, existe maneira mais fácil de enriquecer do que se aproveitar às custas das outras pessoas, roubando o que elas têm? Não existe. E é exatamente isso que pecadores fazem. Pecadores sempre estão em busca de companhia para esse tipo de maldade, e no convite deles sempre tem uma promessa oferecendo lucro fácil como recompensa. Você já recebeu propostas assim, parecidas com isso aqui? Lembrando aí do seu passado, como é que você reagiu a convites assim, a propostas assim? Conforme esses pais, esse filho não deveria aceitar o convite dessas pessoas. E eles dão duas razões para esse filho. A primeira razão está no versículo 16. Eles dizem, porque isso que esses pecadores fazem é mal. Esses pais dizem assim: esses pecadores só pensam em prejudicar os outros, eles se alegram com a desgraça alheia, eles olham para as pessoas apenas como se as pessoas fossem uma fonte de lucro, então elas são descartáveis. No primeiro momento em que elas já não beneficiam a eles, então eles a deixam de lado, e eles não pensam duas vezes se tiverem de machucá-las em benefício próprio. O que esses homens fazem, meu filho, é mal. Mas a segunda razão para que esse filho não ouça o que os pecadores têm a dizer está nos versículos 17 a 19, que é a seguinte: o estilo de vida dessas pessoas é uma armadilha, mas é uma armadilha para eles mesmos. Aqui os pais estão citando uma armadilha para pegar pássaros, e eles dizem assim: olha, se a ave descobrir que aquilo é uma cilada para ela, ela vai voar, ela não vai cair na armadilha. Mas eles dizem, porém os pecadores não percebem isso. Os pecadores não percebem que quando fazem o mal aos outros, eles estão plantando desgraça para si mesmos. Olha o que o texto de Provérbios está dizendo para mim e para você. Quando você trata pessoas como objeto, e quando você vive ao redor de gente que faz a mesma coisa, uma hora ou outra, você também vai ser tratado como objeto. Uma hora ou outra você também vai ser deixado de lado. Na primeira oportunidade em que você não for mais útil para essas pessoas, elas vão te abandonar. E o filho sábio, ele deve perceber isso o quanto antes, e ele deve fugir desse tipo de companhia.
Então, essa é a lição que os pais querem ensinar para o seu filho. Eles estão ali dizendo: meu filho, não caia no engano dos pecadores, porque o final dos pecadores será trágico. Se esse filho der ouvidos aos seus pais, se ele não atender ao convite dos pecadores, eles não só vão se livrar do castigo que esses pecadores estão trazendo para si mesmos, quanto ele vai ser recompensado, porque ele deu atenção ao conselho dos pais que tanto o amam. E aqui está o primeiro tipo de influência que nós podemos, mas não deveríamos ter. Ou o tipo de influência que nós não deveríamos ser para as pessoas. É a má companhia, pecadores. Vale mais ouvir o sábio conselho de pais que te amam do que atender às palavras enganosas, às promessas vazias daqueles que só querem se divertir às custas das pessoas e que amanhã vão fazer o mesmo com você. Só olhando para esses versículos nós conseguimos imaginar algumas aplicações, coisas muito práticas para o nosso dia a dia, né? E eu quero sugerir aqui algumas. A primeira aplicação é óbvia, é para aqueles que são pais. Então, se você é pai, se você é mãe, preste atenção nisso. Você percebeu como é que o texto começa no versículo 8? Ele começou dizendo que aquele filho deveria obedecer ao seu pai e à sua mãe. Você percebeu isso no versículo 8? Sabe o que isso significa? Que na sabedoria de Israel, diferente de todas as outras culturas da época e diferente de todas as culturas de todas as épocas, até mesmo hoje em dia, tanto o pai quanto a mãe estavam envolvidos na instrução dos seus filhos. E por que o pai e a mãe estavam envolvidos? Porque foi o que Deus planejou desde o princípio. Lá em Deuteronômio capítulo 6, quando Deus chama o povo que o ama e Ele diz aos pais: se vocês realmente me amam, então vocês vão guardar as minhas palavras no seu coração e vocês também vão transmitir essas palavras aos seus filhos, para que eles também me amem. E vocês vão fazer isso em todos os momentos do dia. Por isso, os pais israelitas sabiam que eram eles mesmos os principais responsáveis pelo treinamento, pela instrução dos seus filhos. Não era a escola responsável, não eram os professores os responsáveis, não era o Estado responsável, não é a igreja o responsável, não são os líderes religiosos os responsáveis principais pela instrução dos filhos. Por isso, dessa forma, tanto o pai quanto a mãe não deveriam ignorar a formação do seu filho. Eles deveriam se envolver ativamente e intencionalmente no treinamento dos filhos, para que os filhos aprendam a viver de forma madura na vida adulta. E é isso que Deus espera dos pais, tanto dos homens quanto das mulheres, que eles se comprometam a instruir os seus filhos. Isso é papel dos dois, não é papel só da mãe, não é papel só do pai, é papel dos dois. E essa preocupação deve estar não apenas relacionada a conhecimento geral, para que os filhos conheçam sobre a música, sobre artes, para que eles conheçam sobre matemática, português, mas principalmente essa preocupação deveria estar relacionada à instrução moral, aquilo que a Bíblia ensina. Pais precisam entender que é a responsabilidade deles instruir os filhos nas coisas de Deus. Por isso eu pergunto aos pais: vocês realmente se engajam na instrução dos seus filhos? Você que é pai, você que é mãe, você já entendeu que a responsabilidade final pelo treinamento dos seus filhos é de vocês? Vocês se preocupam com o caráter do seu filho, tanto quanto se preocupam com o treinamento educacional, quanto o tipo de escola que ele vai frequentar, o tipo de esporte que ele vai praticar, se ele vai ser bem sucedido ou não no futuro com a sua profissão. Você se preocupa com o coração dele da mesma forma com que você se preocupa com essas outras coisas que pela palavra de Deus são todas secundárias. A primária deveria ser aquilo que a palavra de Deus diz. Deus deu para os pais essa responsabilidade. Você se preocupa se o seu filho está andando com más companhias ou não? Porque é isso que esses pais é com isso que eles estão preocupados. E como pais nós deveríamos estar preocupados. Deveríamos estar chamando os filhos a nos ouvir. A segunda aplicação que nós podemos perceber nesse texto é para aqueles que são filhos. Talvez
Os seus pais biológicos, ou aqueles que te criaram, sejam pais, avós, ou alguém da família, ou mesmo assim você talvez tenha sido adotado, não sei. Talvez as pessoas que te criaram nunca tenham te instruído como deveriam. Ou talvez você simplesmente cresceu sem que ninguém te ensinasse aquilo que você deveria fazer na vida adulta. Mas ainda assim, ou especialmente por causa disso, porque você não teve pais que fizeram isso, você deveria ouvir o conselho pelo menos desses pais. Porque você não pode dizer, eu não tive pais que me instruíram. Você tem, estão aqui. E eles estão chamando você para ouvi-los. E o que eles estão dizendo é o seguinte: olha, pode até ser que os seus pais não sejam tão preocupados com o seu caráter, ou não foram tão preocupados com o seu caráter lá no passado como deveriam, mas pelo menos nós estamos aqui te dizendo o que você deveria fazer. Se você teve pais que fizeram isso, você deveria dar graças a Deus pela vida deles. Mas se você não teve, então você precisa dar ouvidos a esses pais. Se você parar para pensar, todos nós conhecemos pessoas, ou até somos pessoas assim. Pessoas que hoje sofrem porque não deram ouvidos aos seus pais lá no passado, no momento da tomada de decisão ou das tomadas de decisões mais importantes da sua vida. Até tiveram mentores, pais, sábios que tentavam alertar, mas não deram ouvido a essas pessoas e acabaram sendo seduzidos pelas más companhias. Você conhece pessoas assim? Quantos não são os casos de indivíduos que, porque ignoraram os avisos, hoje estão presos, amarrados às drogas, estão amarrados à dependência do álcool? Quantos não são aqueles que estão hoje numa vida de completa impureza, porque não deram ouvidos à sabedoria dos mais antigos? Hoje estão presos à avareza, só vivem em função do dinheiro, ou talvez já estão sofrendo com doenças que poderiam ter sido evitadas se tivessem dado ouvidos. Quantos não são aqueles que estão atrás das grades? Se você cresceu nesse bairro, você provavelmente conheceu meninos, meninas, que não deram ouvidos à instrução de pessoas sábias e hoje estão presos. Ou porque cometeram crimes terríveis, gravíssimos, ou porque foram companheiros de pessoas que cometiam crimes e foram presos, mesmo não participando, mas porque eram companheiros dos pecadores. Mas o mais triste são aqueles que já morreram. Você provavelmente se lembra de jovens que não deram ouvidos à sabedoria e entraram num precipício e morreram, perderam a sua vida por ignorarem a boa influência. Filhos, que isso sirva para vocês de lição. Os pecadores, quando eles aparecem, eles podem até ter um discurso bonito, mas eles nunca contam toda a história. Eles oferecem apenas o prazer imediato do pecado, mas não contam sobre as consequências terríveis que o pecado vai trazer para você. Muitas vezes porque eles sequer pensam sobre isso, sequer sabem sobre isso. Eles prometem liberdade, mas no final das contas oferecem prisão. Eles prometem felicidade, mas não dizem para você que lá na frente esse caminho vai trazer desgosto. Eles prometem vida para você, mas não dizem que lá na frente você vai experimentar morte. Por isso, filhos, evitem as más companhias. Se vocês repararem, nós sempre fazemos parte de algum grupo, nós sempre estamos rodeados de pessoas, e esses grupos têm muita influência sobre quem nós nos tornamos. Então, escolha bem os seus grupos de influência. Escolha a dedo aqueles que vão ser os seus amigos. Escolha a dedo aqueles a quem você vai abrir o seu coração, aqueles a quem você vai convidar para ser parceiro de oração. Escolha a dedo os seus colegas de esporte, os seus colegas de trabalho. Escolha a dedo aqueles que te influenciam digitalmente, os youtubers da vida, no Instagram, quem você está seguindo. Escolha a dedo os cantores que você ouve. Escolha a dedo os artistas que você segue, os autores de livros que você lê. Escolha a dedo com quem você vai namorar. Escolha a dedo com quem você vai noivar. Escolha a dedo com quem você vai se casar. Evitem más influências. Mas tem uma aplicação também para aqueles que são maus. Tem para os pais, tem para os filhos, mas tem para os pecadores também. E talvez você diga assim: não, eu não sou assim. Mas quando nós fomos lendo esses versículos, você percebeu
para a sua tristeza, que esses versículos descrevem a sua vida. Uma vida que é de prática de maldade às custas das pessoas, que trata as pessoas como objeto. Ou talvez você percebeu que a sua vida é uma vida que se resume à busca por lucro fácil. Você não quer trabalhar, mas você quer ficar rico de uma hora para outra. E você faz o que for preciso para ter dinheiro. Talvez você percebeu que a sua vida é uma mistura das duas coisas. As pessoas são meio para alcançar um fim, e eu gosto de lucro, então eu junto essas duas coisas. Ou talvez você diga, não, essas coisas não me definem, mas você é companheiro de pessoas que agem dessa maneira. Então aqui a aplicação é para você. Sabe como Provérbios te define? Provérbios te define como pecador. E pecadores ignoram que esse estilo de vida vai se tornar a sua própria ruína. A maldade e a ganância são armadilhas que pegam só os tolos, que não percebem que isso é uma armadilha. Uma hora ou outra a casa vai cair, e você precisa estar atento a isso. Você vai colher as consequências dos teus atos. Então, se arrependa desse estilo de vida que você tem o quanto antes, e comece a ouvir o conselho dos seus pais. Se eles já não estão aqui mais, se eles não são tão sábios assim, pelo menos ouça o conselho destes pais, que estão nessa noite te chamando a ouvi-los. Faça isso antes que seja tarde demais. Esse é o primeiro tipo de influência que nós podemos, mas não deveríamos ter, e também não deveríamos ser nessa vida: a má companhia, os pecadores. Mas tem o segundo tipo de influência, que está no decorrer do texto, a partir do versículo 20 até o versículo 33, que é a boa companhia. E a boa companhia é a sabedoria. Acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 20. A sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta sua voz. Do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão, eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas porque clamei, e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão, e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho, e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês, ficarei zombando quando chegar o terror, quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como um redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia. Então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos, porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Esse é o segundo tipo de influência que nós podemos ter: a boa companhia, a sabedoria. Agora nós somos levados para fora do ambiente doméstico. Somos conduzidos até as ruas, as praças da cidade. É um local público, é um local longe do lar, é um local longe do templo onde se cultua a Deus. Era um local onde há a agitação do dia a dia, os afazeres, a agitação da vida. É como se diz um provérbio, um ditado popular, né? Nas ruas, nas praças é onde o filho chora e a mãe não vê. É nesse ambiente em que nós sentimos o peso das decisões que nós tomamos na juventude. Lá fora, quando nós enfrentamos a vida como ela é. E o que nós vemos lá fora? Nós vemos mais um convite, só que dessa vez é de alguém completamente diferente dos pecadores. Nós lemos que é um convite da sabedoria, e aqui a sabedoria está assumindo a forma de uma pessoa. Então você precisa imaginar essa cena.
Imagine essa senhora sabedoria caminhando pelas ruas da cidade e fazendo um discurso, e logo de cara nós descobrimos para quem ela está fazendo esse discurso. Versículo 22 mostra para nós a sua audiência, que é composta basicamente de três tipos de pessoas, e eu quero que enquanto você vai observando esses tipos de pessoas, você se identifique ou perceba com qual delas você se parece mais. O primeiro tipo de pessoas são os ingênuos, ela diz no versículo 22. Os ingênuos, que talvez na sua versão estejam sendo traduzidos como insensatos, como nécios ou como inexperientes. Quem são os ingênuos? É gente sem opinião formada. Lembra que nós falamos semana passada, gente que tem a cabeça muito aberta e não tem nada lá dentro? E o pouquinho que tem, a cabeça está tão aberta que pode cair para fora o que está lá dentro? É gente que acredita em qualquer coisa. E a sabedoria está falando com esse tipo de gente ingênua. Mas em segundo lugar, ela está falando com pessoas que são zombadoras, ou na sua versão esteja escarnecedoras. Quem são essas pessoas? São pessoas orgulhosas, pessoas que acham que já sabem tudo e elas zombam daqueles que tentam instruí-las. Eu já sei disso aí. É para quem a sabedoria está se dirigindo. Mas tem um terceiro tipo de pessoa, que são os tolos, ou traduzidos como loucos. Os tolos são pessoas estúpidas, pessoas que ignoram a verdade, porque são pessoas teimosas, são pessoas que não sabem nada, são pessoas que não têm vontade de saber, e são pessoas que ainda se orgulham da sua tolice, mesmo que não reconheçam que são tolas. São pessoas loucas, estúpidas. A sabedoria quer que todos estes saiam dessa condição, e talvez isso inclui você. Você que é ingênuo, você que é zombador, você que é tolo. A sabedoria quer tirar você dessa condição. Mas para isso é necessário dar atenção ao que ela está dizendo. E o que ela está dizendo? A gente já vai ver. Mas no versículo 23 há uma promessa. Ela diz: se você der ouvidos ao que eu tenho a dizer, a promessa está aqui: eu vou derramar sobre você a mim mesma. Você vai receber da minha sabedoria, e não só isso, eu vou te tornar capaz de entender tudo aquilo que eu ensino. Você vai ser capaz de entender aquilo que é sábio. Então a impressão que nós temos é que alguns daqueles que, a partir do versículo 24 nós vemos isso, alguns daqueles que estão ouvindo a sabedoria nas praças, alguns ingênuos, alguns zombadores, alguns tolos, eles simplesmente decidem virar as costas para a sabedoria. Eles dizem: nós não queremos saber o que você tem a dizer. Então eles viram as costas e começam a fugir da sabedoria. E aí o que a sabedoria diz a eles? Nós vemos duas coisas que ela diz. A primeira está no versículo 24 até 27. Ela diz para eles que estão virando as costas e fugindo da sabedoria, ela diz assim: a desgraça vai alcançar vocês. Podem ir, mas a desgraça vai alcançar vocês. Pelo fato de vocês estarem rejeitando o que a sabedoria diz, ela diz assim: haverá um dia em que a sua ingenuidade, em que a sua arrogância, em que a sua tolice vão cobrar o seu preço. Vai ser um dia de desgraça, e ela descreve aqui como aflição, como angústia, um dia de medo, como se fosse uma tempestade atormentadora, onde você não tem chão, você não sabe onde se apoiar, e a sabedoria está dizendo: nesse dia vocês vão amargar as consequências das más decisões que vocês tomaram na juventude, e quando esse dia chegar, eu vou dar risada de vocês, porque vocês tiveram a oportunidade de me dar ouvidos, mas não deram, vocês me rejeitaram. Se você é ingênuo, se você é arrogante, se você é tolo, você precisa saber que se você rejeitar o convite da sabedoria, um dia a desgraça vai te alcançar. Mas não é só isso que a sabedoria diz. A segunda coisa que ela diz para essas pessoas que estão virando as costas para ela está nos versículos 28 até 31. É que nesse dia, essas pessoas não vão mais encontrá-la no dia da desgraça. O momento de dar ouvidos à sabedoria é hoje, agora, antes de tomar as decisões mais importantes e mais difíceis da vida, porque amanhã pode ser tarde demais.
E a partir do versículo 28 parece que a sabedoria então deixa aqueles que se viraram de costas para ela, deixa que eles vão embora e ela se volta para aqueles que ainda estão ali. Não quer dizer que estão ouvindo ela, mas estão aí meio indecisos, né? Não sabem se vão seguir os outros que fugiram ou se vão dar ouvidos à sabedoria. Então a sabedoria diz para eles o seguinte: olha, está vendo esses que estão indo embora? Esses que estão me rejeitando? Quando eles sentirem o peso das consequências da sua tolice, eles poderão até mesmo se arrepender, eles poderão me buscar, mas eu vou dizer para vocês que será tarde demais, porque nesse dia eu não vou poder mais ajudá-los, porque eles vão ter que comer do fruto da própria árvore que eles plantaram, e o que eles plantaram foi tolice, então eles terão de colher as consequências da sua tolice. Por mais que eu queira evitar que esse dia chegue na vida deles, eles não querem me ouvir. E no futuro vai ser tarde demais, eles vão ter que lidar com isso. Não tem o que fazer. Queridos, ignorar a sabedoria é um grande perigo. Segundo a própria sabedoria, deixar de temer ao Senhor e escolher um modo de vida tolo, de virar as costas para o que Deus tem a dizer. Na juventude e até mesmo na vida adulta. Deixar de dar ouvidos à sabedoria e continuar seguindo o seu próprio caminho é um absurdo. É por isso que a sabedoria diz: eu só posso dar risada de você. Porque é loucura fazer isso. É decidir estar totalmente despreparado para o dia da calamidade, quando esse dia chegar. É tolice, é loucura. Por fim, versículo 32 e 33, a sabedoria conclui o seu discurso àqueles que estão ali, que sobraram, e que vão ter que tomar sua própria decisão. E talvez ela está se dirigindo para você que está ouvindo isso aqui agora. E essas palavras vão bem de encontro ao nosso coração. E ela fala o seguinte: olha, primeiro, eu vou falar para vocês sobre aqueles que estão me ignorando. Versículo 32. Ela explica por que eles estão fazendo isso. E por que eles vão cair em desgraça. Em resumo, o que ela diz no versículo 32 é: porque eles estão satisfeitos consigo mesmos. Eles estão satisfeitos com quem são. Para eles está bom ser do jeito que eles estão. No fim das contas, esse é o principal motivo pelo qual as pessoas ignoram a sabedoria. As pessoas preferem ouvir a si mesmas. Elas acham que não precisam da ajuda de ninguém. Em outras palavras, no final das contas, o tolo continua tolo porque ele quer. Porque a sabedoria está dizendo que mesmo diante dela, em pessoa, o tolo prefere ficar com as suas próprias opiniões erradas. Portanto, que nós fiquemos atentos. O fato de estarmos satisfeitos conosco, com a maneira com que somos e estamos, é sinal de tolice. Se você é alguém que volta para casa e diz: tudo bem, esse sermão foi excelente, mas para o outro que não veio, devia estar aqui para ouvir, porque eu estou bem. Eu estou satisfeito com quem eu sou, estou satisfeito com o tipo de vida que tenho. Isso é sinal de tolice. E para os tolos não há outro destino que não a desgraça, a morte. É sobre isso que a sabedoria fala a respeito dos que não a ouviram. Mas aí, concluindo o seu discurso, ela agora se dirige àqueles que a ouvem, àqueles que vão dar atenção ao que ela está dizendo no versículo 33. E ele diz: a recompensa dessas pessoas será segurança, estabilidade. Quer dizer então que se eu escolher o caminho da sabedoria, eu nunca vou enfrentar coisas ruins, é isso? Não, não é isso que a sabedoria está dizendo. O que a sabedoria está dizendo é que, mesmo em dias maus, ela garante que se você escolher ela, você não vai enfrentar o dia mau sozinho. A sabedoria vai estar lá com você. A sabedoria estará lá te orientando, te capacitando a enfrentar essas adversidades. Isso não vai acontecer com os tolos. No dia da calamidade, eles vão buscar a sabedoria dirá: não é agora que você deveria me buscar, era antes, agora você vai ter que amargar as consequências da sua tolice. Mas ela diz: mas para você que está me ouvindo, e você que escolhe seguir os meus conselhos, no dia da calamidade eu vou estar lá do teu lado. Eu vou estar te capacitando, te ensinando a lidar com a calamidade. Por isso, aqueles que ouvem a sabedoria não temem o mal. O mal pode até vir, mas eles terão ajuda para enfrentar o mal. Esse é o discurso da sabedoria. É o discurso que a sabedoria faz todos os dias, em todos os lugares e a todas as pessoas. E está fazendo especialmente aos jovens. E o discurso dela é o seguinte: saiam da tolice, saiam da ingenuidade, saiam da arrogância,
saiam da estupidez e deem ouvidos ao que eu estou dizendo. Façam isso antes que seja tarde demais, antes que chegue o dia em que vocês vão colher o fruto daquilo que vocês estão plantando, e nesse dia vocês não vão conseguir voltar atrás. Por mais arrependidos que vocês estejam, vocês vão se colocar em situações que não dá para sair mais. Esse é o segundo tipo de influência que nós deveríamos ter e ser. É a boa companhia, é a sabedoria. Com certeza vale a pena ter a sabedoria como melhor amiga na vida. E é isso que ela está dizendo aqui. E o mais importante em todo esse convite é que ele é disponível a todos nós. Se você reparar, a sabedoria, ela não está falando a pessoas selecionadas, pessoas escolhidas, numa sala secreta, sabe, num tipo de religião que seleciona só alguns, não é todo mundo que pode ouvir. Não, a sabedoria está falando nas ruas, ela está falando nas praças, nas montanhas, ela está falando a todas as pessoas, todos os dias. Então, é como se ela estivesse ecoando as palavras de Jesus, dizendo: se você tem ouvidos para ouvir, então ouça o que a sabedoria tem a dizer. É para todo mundo isso aqui. O ensinamento da sabedoria é o mais importante de todos, e ela exige que você dê atenção às palavras dela, e você deveria fazer isso enquanto há tempo. Você deveria usar a sua juventude, porque na juventude você tem mais tempo, você tem mais energia, você tem mais vontade de fazer as coisas. Então deveria ser na juventude em que você dá ouvidos à sabedoria. Mas talvez você diga: mas eu não sou tão jovem assim, eu já não tenho tanto tempo, eu já não tenho tanta energia. Mas você tem dias bons, dias mais tranquilos, em que as batalhas parece que deram uma trégua. E dar ouvidos ao que a sabedoria está dizendo é que mesmo que você já seja mais velho, mas tenha dias mais tranquilos, utilize esses dias mais tranquilos para buscar a sabedoria, para dar ouvidos ao que a sabedoria diz, porque se você fizer isso, ela vai te preparar para lidar com os dias difíceis na vida. E os dias difíceis na vida certamente virão. Eles virão. Não perca tempo. Escolha hoje mesmo dar ouvidos à sabedoria e sair da tolice. Porque a nossa vida, se você parar para pensar, em grande medida, tirando aquelas coisas que nós não controlamos, a nossa vida é resultado das nossas próprias escolhas. Tem coisas que nós não controlamos, mas tem muita coisa que a gente controla. Tem muita coisa que está sobre os nossos ombros para tomar de decisão, e nós tomamos, e a nossa vida vai trazer consequências por causa das decisões que tomamos. E se você simplesmente não toma decisão nenhuma, se você diz: tá, eu não quero seguir o caminho dos tolos, mas também não estou muito afim de ficar dando ouvido para a sabedoria, isso já é tomar uma decisão. Isso é decidir se abraçar a tolice. Eu queria que você pensasse seriamente sobre isso. Não ignore a oferta da sabedoria. Aceite essa oferta. É de graça. E só vai trazer para você boas recompensas. Seria loucura, como ela mesma disse, seria loucura rejeitar uma proposta como essas. Então eu quero desafiar você a considerar quem você é. Pense quem você é diante dessa passagem. Você é um tolo. Talvez alguém ingênuo, talvez alguém arrogante, alguém que zomba dos outros porque querem buscar o conhecimento de Deus. Talvez você seja um estúpido que acha que sabe tudo, não sabe nada e gosta do jeito que está. Se esse é o seu caso, então você não deveria se conformar com a sua condição. Ela não é uma coisa honrosa, não é o que Deus queria para você. E comece a dar ouvidos à sabedoria. Faça isso ainda hoje, faça o quanto antes. Mas se talvez você é alguém que já fez isso um dia na sua vida, você já decidiu seguir a sabedoria, então primeiro dê graças a Deus, todos os dias, por poder desfrutar e colher dos benefícios dessa decisão. Porque não é por causa de você que você tem forças para enfrentar a tempestade, é porque o Senhor teve misericórdia da tua vida. Mas não só dê graças a Deus, como estenda esse convite aos outros, principalmente aos jovens.
aos seus filhos, aos seus netos, a irmãos na igreja que você sabe que não tem pais crentes, aqueles jovens, adolescentes, juniores, crianças que sentam ao seu lado todo domingo e você passa anos a fio sem se dirigir a eles, sem conversar com eles. Procure essas crianças, procure esses jovens, sente com eles e conte para eles e fale para eles, ouçam a sabedoria. Fale a respeito da sua vida, fale a respeito das decisões que você tomou e mostre aquelas que foram tolas, aquelas que foram precipitadas, aquelas que você não deu ouvidos ao que Deus estava dizendo. E mostre para esses jovens, não siga os caminhos que eu segui. Invista na vida dos jovens, sejam seus filhos, sejam filhos de outros. Esse é o segundo tipo de influência que nós podemos ter e que nós devemos ser. É a boa companhia. É a sabedoria. Em resumo, essa passagem ensina para mim e para você, seja pela boca daqueles pais, seja pela boca da sabedoria gritando nas ruas, essa passagem está ensinando o seguinte: ouvir a sabedoria gera recompensa, mas rejeitar a sabedoria garante ruína, destruição. Ouvir a sabedoria gera recompensa, mas rejeitar o que ela diz vai trazer ruína para a sua vida. Para aquele filho que está lá em casa ouvindo os seus pais, essa ruína, essa desgraça vai ser dar ouvidos aos pecadores, vai ser se tornar como esses pecadores e ser responsável por prejudicar a si mesmo e prejudicar as pessoas ao seu redor. Para aqueles jovens que estão nas praças, que estão ouvindo a sabedoria, a ruína de ignorar o que ela diz, vai ser o fato de que eles vão viver satisfeitos consigo mesmos. E eles estarão sozinhos, sem saber o que fazer, quando a calamidade das suas más decisões os alcançar. Mas essa ruína, ela não é descrita ou não é restrita apenas a filhos ou a jovens que estão nas praças. Se você parar para pensar, na verdade, essa ruína, essa desgraça, está presente em toda a humanidade desde o princípio. Deus criou o homem como um filho, e Deus criou a humanidade para que ela desfrutasse das bênçãos que isso promove, dando ouvidos a Deus. Mas os nossos primeiros pais, eles falharam em ouvir o conselho, a sabedoria de Deus, e por isso eles abriram espaço para que a maldade tomasse conta dos seus corações. Então, desde o Éden, todos os homens se tornaram pecadores. Todos os homens se tornaram maus por dentro e maus por fora e acabaram colhendo as consequências dessa decisão até hoje. Todos nós experimentamos calamidades. Todos nós experimentamos sofrimentos. Todos nós experimentamos ameaça de morte. Quantas não são? É um vírus que surge. É a possibilidade de um acidente, é o medo do futuro. Nós somos assaltados pela morte, pela calamidade, pela ruína. E por quê? Porque nós vivemos longe de Deus, desde o jardim. Mas Deus planejou reverter tudo isso. E segundo o Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo, Deus recomeçou a sua criação. Em alguns momentos no Novo Testamento nós lemos que Jesus é o primogênito da criação. Jesus é o primogênito da nova humanidade que Deus está fazendo. Ele é o Filho perfeito de Deus. Jesus é aquele que ouviu todo o conselho do Pai. Jesus é aquele que obedeceu tudo aquilo que seu Pai lhe disse. E quando ele saiu de casa, quando ele caminhou pelas ruas, pelas praças, pelas montanhas, ele agiu de forma completamente sábia, como a sabedoria que nós lemos nesse texto. É como se Jesus tivesse encarnado a própria sabedoria em pessoa. E na verdade é isso, exatamente isso que nós lemos a respeito de Jesus. Lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30, Paulo diz que Cristo Jesus, pela vontade de Deus, se tornou para nós sabedoria. Em outras palavras, Jesus Cristo é a própria sabedoria de Provérbios em pessoa. Jesus é o Filho perfeito do Pai, aquele que sempre obedece ao Pai. Mas ainda assim você sabe da história de Jesus. Mesmo sendo filho obediente, mesmo sendo a sabedoria em pessoa, ele caminhou voluntariamente para uma cruz de vergonha, uma cruz de maldição, para enfrentar a morte. E a morte que é o ápice da nossa ruína. E por que Jesus fez isso? Porque naquela cruz, o Filho sábio de Deus,
aquele que obedece a Deus em todas as coisas, ele está sofrendo a ruína que estava destinada para nós. Nós, os pecadores, nós que merecidamente merecíamos, sendo redundante, o castigo de Deus, a ruína, porque nós somos tolos. E Jesus morreu nessa cruz para que por meio da sua ressurreição pudesse nos oferecer de graça e pela graça a recompensa que Ele merece. Ele é o Filho sábio de Deus. E toda a recompensa que esse texto mostra é para Ele. E Jesus diz: eu morri e ressuscitei para pagar pela sua tolice e para te oferecer todos os benefícios que eu mereço. E quando você crê em Jesus, você começa a receber todos esses benefícios e eles vão totalmente se cumprir quando nós estivermos no novo céu e na nova terra. Nós vamos habitar, como diz o versículo 33, habitar seguros, tranquilos e sem temor do mal, por causa do que Jesus fez naquela cruz. E tudo isso está à nossa disposição nessa noite. Está bem diante dos seus olhos. Basta que você creia nessa mensagem e que você comece a dar ouvidos à sabedoria. Então, eu tenho duas palavras finais aqui. A primeira é para você que nunca fez isso. Para você que identificou que a sua vida é de um tolo. Se você nunca se entregou à sabedoria, eu quero te desafiar a parar de ouvir e de seguir as más companhias. Pare. Pare de dar ouvidos aos pecadores. Pare o quanto antes. Enquanto há oportunidade, pare. E pare de ser má companhia. Pare de ser esse tipo de pessoa. E comece a seguir a Jesus. Comece a seguir aquele que é a sabedoria de Deus em pessoa. Abandone as más influências antes que seja tarde demais. Porque senão esse discurso vai ser realidade na sua vida. A segunda palavra que eu falo aqui é para você que já fez isso um dia na sua vida. Para você que já se entregou à verdadeira sabedoria, que já está seguindo os passos de Jesus, eu quero te desafiar a não desistir desse caminho. Eu sei que essa caminhada é difícil. Deus sabe que essa caminhada é difícil. Em que às vezes nós tropeçamos, às vezes nós cometemos tolices, e mesmo sendo servos de Deus, nós temos que amargar as consequências dos nossos atos. É uma caminhada difícil, mas Deus está nos desafiando a não desistir desse caminho, porque Jesus é a melhor companhia que você poderia ter nessa vida. No dia da calamidade, Jesus está lá do teu lado, e você pode olhar para Ele, se abraçar a Ele e dizer: Senhor, muito obrigado por ter me alcançado, me dá sabedoria para lidar com essa circunstância. Não desista da caminhada. Olhe para Jesus te acompanhando todos os dias, mas não só faça isso com Jesus. Olhe para as pessoas que estão ao seu lado, que amam Jesus, que seguem a Jesus, e esteja perto dessas pessoas também. São as melhores companhias que você pode ter nessa vida, Jesus e as pessoas que seguem a Jesus, porque essas pessoas vão te encorajar, essas pessoas vão te animar. É por isso que você deveria estar aqui todo domingo, é por isso que você deveria se reunir com seus irmãos durante a semana, é por isso que você deveria fazer caminhadas, tomar café, estar junto de crentes todos os dias da sua vida, porque eles vão te encorajar, eles vão te animar, e é como se Jesus estivesse do teu lado todos os dias, através da vida dessas pessoas. Então não desista dessa caminhada. Aproxime-se ainda mais dessas boas companhias, porque elas só vão te fazer bem. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado pelas palavras de Provérbios, que são tão práticas para a nossa vida e vieram tanto de encontro ao nosso coração nessa noite. Senhor Jesus, obrigado por estender para nós a Tua salvação e abrir o caminho para que possamos seguir os Teus passos, para que possamos ser sábios. Eu oro, Senhor, por cada um aqui presente. Oro para que hoje seja um marco nas nossas vidas, de lembrarmos porque estamos aqui, de lembrarmos porque somos crentes, de lembrarmos que o Senhor está presente conosco, porque lá no passado nós decidimos seguir a Jesus, e isso significa que a sabedoria está do nosso lado, está ao nosso alcance. Que seja uma noite, Senhor, de restauração, de reanimar os corações de cada um de nós. Possamos voltar para as batalhas da nossa vida durante a semana encorajados, porque o Senhor não nos abandona. E oro, Senhor, por aqueles
que tem sentido a calamidade, que tem sentido o peso das consequências das suas péssimas decisões, de ter dado ouvidos a más companhias, e talvez aquelas pessoas que aqui são más companhias. Eu oro, Senhor, para que o Senhor converta esses corações, para que o Senhor desperte essas pessoas para Ti, para que o Senhor as atraia para Si, para que o Senhor quebrante essas vidas, e que elas encontrem graça, encontrem perdão, e encontrem a possibilidade de recomeçar através de Jesus. Senhor, produz em nós vidas sábias, pela Tua graça e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.